muito boa tarde a você que acompanha a Infomoney TV. Eu sou Marcos Mortari e hoje recebo um convidado especial aqui ao vivo para vocês. Flávio Rocha, que é presidente da Riachuelo, ele é do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, que recentemente, ontem na verdade, esteve em Nova York e lançou aí um movimento com vistas aos 200 anos da independência do Brasil. Flávio, é um prazer recebê-lo, obrigado por atender esse convite. O prazer é meu, Marcos, eu que agradeço. Queria começar, Flávio, falando um pouquinho sobre essa iniciativa. O senhor sempre foi bastante engajado politicamente, já até teve uma atuação de fato na política formal brasileira, mas agora já está no meio empresarial, mas continua com esse engajamento político. Explica pra gente o que é o Brasil 200 anos, qual que é a proposta, a ideia e em que contexto isso se insere, ou seja, a sua leitura da conjuntura política e econômica que também trouxe esse ensejo aí para criar um movimento como esse. Bom, Marcos, nós temos conversado muito isso entre nossos pares, nossos colegas empresários, e eu acho que simultaneamente caiu a ficha na cabeça de um monte de gente, a parcela de culpa que a gente tem nesse momento difícil que estamos vivendo. O empresário tem um papel indelegável de ser o grande guardião da competitividade de um país. Ele tem que fazer a interlocução, a mediação entre economia e política, porque o empresário é aquele que encosta a barriga no balcão, é aquele que vê diante dos seus olhos uma coisa maravilhosa, que é os freios e contrapesos do livre mercado, as relações de causa e efeito do livre mercado. E isso o obriga a estar presente na condução desta relação complexa entre economia e política. Não foi isso que aconteceu no Brasil. Nós ficamos restritos na zona de conforto das quatro paredes das nossas empresas, até as entidades empresariais, eu acho que passaram a cuidar muito mais da árvore e não da floresta, e o ambiente de negócios, que é o ecossistema econômico, se degradou de uma forma absurda, praticamente tirando o Brasil do jogo competitivo. E nós tem a ver com um momento de bonança, em que também havia mais incentivos por parte do Estado na economia, que as empresas estavam indo bem. Tem a ver um pouco também? Exatamente. O inchaço do Estado também cria uma sedução muito forte para uma parcela do empresariado que se deixa atrair pelos encantos do subsídio, ao próprio governo aí com a política dos campeões nacionais, que é uma deformação absurda da força, da vontade do mercado, né? Então, por uma série de circunstâncias, as entidades organizadas muito em torno de setores, né? Brigando pela sua desoneração localizada, ou isenção disso ou daquilo, né? Se perdeu a visão global da competitividade de um país. Um país precisa zelar pelo seu ambiente de negócios, pelo seu ecossistema, e isso se perdeu. E nós estamos às vésperas de uma eleição que nós nos demos conta que é aquela eleição que vai eleger presidente, governadores, senadores, deputados, que vão construir o país, ou pelo menos os últimos 4 anos, do Brasil dos 200 anos da independência. Então, 2018 é uma eleição absolutamente fundamental, onde a gente tem que não repetir os erros do passado e fazer um país calcado na única fórmula que deu certo no mundo todo e que foi esquecida, que é democracia e livre mercado. E então, com esse intuito, a gente resolveu sair da moita e assumir um maior protagonismo e eu acho que é hora de ficar para trás o empresário moita e vir à tona o empresário cidadão, participando e contribuindo nesse processo. Na prática, qual que vai ser o movimento, qual que vai ser a atuação do movimento? Vai apresentar propostas? Como que vai ser isso no dia a dia da política nesse ano? Bom, eu acredito que o momento é muito propício para uma guinada liberal em termos econômicos, né? Os últimos anos foram aconteceram 2 processos. O primeiro foi o inchaço absurdo do Estado, eu costumo dizer, da carruagem estatal. A competitividade de um país é a proporção entre a sua força de trabalho, não estou falando de empresários, estou falando de todos que geram riqueza,
trabalhadores, empreendedores, os que apostam no país. E o peso da carruagem estatal, né? No Brasil houve uma deformação, nós fomos de 20% de tamanho dessa carruagem estatal para praticamente 50%, porque 37% é a carga tributária, mas tem 10% de déficit que deve ser até superado esse ano. Se você colocar aí, que fica também aboletado na carruagem estatal, monopólios estatais e setores estratégicos que acabam construindo também uma forma adicional de corrupção, você vai constatar que o peso da carruagem já é maior do que a sua força de tração. Como eu costumo brincar, o carrapato ficou maior do que o boi. E quando isso acontece, os dois morrem. O empresariado brasileiro, a grosso modo, é uma observação geral, ele é liberal de fato? É a primeira pergunta que eu faço, porque a gente não teve um processo liberalizante. Historicamente, o Brasil não é um país que tem uma penetração dessa forma de pensamento até o momento, por isso até o movimento, né? E também o senhor vislumbra aí o empresariado coeso nesse tipo de agenda? Teve uma mudança de alguns anos para cá ou ainda não percebe esse tipo de... O inchaço do Estado traz como subproduto deletério, né, o surgimento da figura do empresário de conchavo. O empresário do bem, o empresário que contribui para a economia saudável, é o empresário de mercado. É aquele que acorda de manhã e pergunta: o que é que eu faço para deixar a Dona Maria feliz? Por acaso, Dona Maria é o apelido carinhoso que a gente dá para a nossa cliente, que entra no Riachuelo, compra um vestidinho de R$50 e paga em 3 prestações no cartão de financiamento da empresa. Então, quer dizer, quando isso acontece, quando a Dona Maria está feliz, tudo de bom acontece na empresa. Os dividendos são maximizados, o bônus do executivo, são gerados mais empregos, se desenvolve uma relação saudável com o fornecedor. Mas tem uma parcela, né, que são talvez os carrapatos da história, que são aqueles que não perguntam como deixar a Dona Maria feliz. Perguntam quem eu pago a propina para obter um contrato vantajoso com o Estado. É o chamado empresário de conluio, ou crony capitalism, né? Então, a grande virada de página que as urnas de 2018 vão decidir antes de mais nada, um projeto novo de Estado, que readquira o propósito do Estado, que é servir à população, aos estudantes da rede pública, aos pacientes da rede privada, mas quando o Estado supera determinado tamanho, ele perde essa visão de propósito e passa a olhar para o próprio umbigo, ele passa a ter vida própria e ensimesmar-se e existir em função dos seus privilégios e dos seus gastos. Esse pensamento liberal que o senhor e os empresários que também fazem parte desse movimento defendem, ele consegue dialogar também com a questão de desigualdade, com a questão de políticas distributivas? Como que o senhor observa esse outro lado também, que muitas vezes angariado aí pelas agendas mais à esquerda, né? Ela é mais dada atenção à esquerda, a direita perde um pouco a possibilidade de dialogar com esse público. Não existe nada mais inclusivo do que o velho e bom capitalismo. Quando começou, o capitalismo moderno começou, segundo uma parte dos autores, na Revolução Industrial, depois da primeira obra de Adam Smith. Ali, isso faz pouco mais de 200 anos, a humanidade tinha 90% de excluídos. 90% da humanidade, inclusive na Inglaterra, onde surgiu a Revolução Industrial, viviam abaixo da linha da pobreza absoluta, que é mais ou menos $1,50 por dia, eram analfabetos, né? Em 200 anos, esses números se inverteram, né? Hoje a humanidade tem 10% de excluídos, né? 90% de incluídos, né? Então, esse processo de inclusão só acontece quando há prosperidade. Então, é a prosperidade que aumenta a demanda por mão de obra, que melhora os salários, que inclui, de fato. O centro são aqueles que admitem até que o mercado é a melhor forma de gerar riqueza, mas que precisa ter um Estado para distribuí-la.
Eu sou daqueles que acham que o Estado é tão ineficiente que até a caridade estatal é da pior qualidade. O Estado brasileiro é um exemplo de Robin Hood às avessas. Ele tributa predominantemente o menos, o que tem menos, né? Porque a carga tributária acontece não em função de justiça social, acontece em função de facilidade para tributar, quando você chega a um patamar absurdo desse de tributação. Nada mais fácil de tributar do que o trabalhador de carteira assinada. Então, o Estado faz caridade às avessas. Ele tributa o pobre para subsidiar os seus privilégios, os seus supersalários. O Brasil é desigual, sim, mas se você tirar o Estado do Brasil, o Brasil fica menos desigual. O grande fator de desigualdade é o Estado brasileiro. Só completando. E eu me insiro entre aqueles liberais que acreditam que o mercado é não apenas a melhor maneira de gerar riqueza, mas é a maneira mais justa, automática, meritocrática de distribuí-la. Porque o mercado é a mão de Deus intercedendo sempre a favor do mais trabalhador, do mais talentoso, do mais esforçado. E a falha justiça humana é exatamente o inverso. Mas o mercado teria condições aí de prover igualdade de oportunidades nessa linha de partida? Como que o senhor enxerga? Como que vai ser para suprir um pouco essa função que você coloca de ineficiência do Estado para prover caridade? Depende de quanto o Estado vai atrapalhar ou não. Quanto menor o Estado, quanto menor a carruagem estatal, mais célere é o conjunto todo. Nós competimos com países, sociedades que têm estados. Um país como a gente deveria ter um estado de 20% do PIB. Né? A China, que é um país que se diz comunista, tem o estado que corresponde a 17% do PIB. Singapura, 15% do PIB. Né? Então, são carruagens céleres. Você tem 85% de força de tração e 15%, 20% de estado, mas o estado colaborativo, um estado que ajuda, não que atrapalha com a sua burocracia. Então, quando o Estado cresce a esse ponto, esse foi o primeiro fator de perda de competitividade do Brasil, né, abre porta para o segundo, que é a hiperregulação. Quando há descrença na sabedoria suprema do livre mercado, entra em campo a figura do regulador, dessa burocracia tóxica que se apropriou do Estado, da carruagem estatal, que pode ser muito douta em leis, nas leis dos homens, mas absolutamente, invariavelmente analfabeta com relação às leis mais importantes, que são as leis do livre mercado. Né? Então, as leis começam a trombar com as decisões que seriam tomadas pelo mercado. Né? Cada nova lei é uma ressalva ao livre mercado. Né? A questão trabalhista no Brasil beirou as raias do absurdo. Né? A hiperregulação, a produção de leis, de ações trabalhistas. O Brasil chegou, o ano passado, se não me engano, a 3 milhões de ações trabalhistas. Isso é mais do que todo o resto do mundo somado. Né? Os países onde houve as maiores conquistas são aqueles onde essa relação entre capital e trabalho é gerida pelo mercado, porque isso gera prosperidade. Essa hiperregulação tem mais ou menos o efeito de areia nas delicadas engrenagens da economia. Né? Então, é mais um ponto onde devemos deixar o mercado atuar, porque quem paga o maior preço dessa hiperregulação, que em última análise mata, é um tiro no pé da competitividade de um país, é o elo mais frágil, que é o trabalhador, daí os 12 milhões de desempregados que temos hoje. Flávio, outro ponto do seu discurso, você já colocou isso publicamente até antes desse manifesto, é a questão de liberalismo econômico e conservadorismo em termos de valores, de comportamentais, enfim. Explica um pouquinho melhor para a gente, por favor, como que funciona esse raciocínio. Nós estamos, nesse período, houve praticamente uma hegemonia em torno
discurso ideológico, né? Palavras como privatização, como capitalismo, né, eram faladas de forma balbuciante ou tímida pelos políticos e pelos candidatos. Eu acho que os candidatos recentemente perceberam que está na moda, como diz o Gustavo Franco, a jaqueta liberal, né? E muito tem ocupado esse discurso liberal, né? Existe o debate em termos... A esquerda tem dois grandes gurus, né? Karl Marx na economia, esse está morto e enterrado a 1000 metros de profundidade, porque os fracassos econômicos desses 100 anos, completamos aí 100 anos da minha experiência prática de socialismo, na Revolução Bolchevique, foram 60 ou 70 experiências socialistas, geraram resultados não muito diferentes do que está acontecendo agora na Venezuela. Miséria, ditaduras então, quer dizer, o discurso de Karl Marx não devemos nem gastar munição, porque ele está morto. O fantasma que nos assombra, né, é o marxismo cultural, cujo guru era Antônio Gramsci. Antônio Gramsci dizia que a Revolução Socialista não viria, ao contrário do que pensava Marx, não viria pela luta armada, mas viria pela hegemonia cultural. E para isso era necessário, palavras dele, de fazer uma faxina nos valores cristãos que impregnavam a sociedade ocidental, para que se pudesse construir uma sociedade inteiramente nova em cima dela. E é isso que a gente vê fortemente atuante, que está chocando a maioria conservadora do eleitor brasileiro. Então você vê agora que vai ser, talvez com 60 ou 70 anos de atraso, a gente vai vai decidir nessa eleição que tipo de país nós queremos. Um país cujo protagonista é o Estado, ou se um país cujo protagonista é o indivíduo e a família. Então, nesse momento, o marxismo cultural é extremamente atuante, né? A esquerda deu errado em todas as áreas da vida, mas se enraizou na educação e na cultura. Então, os projetos liberais que estão surgindo padecem de dois males fundamentais. Ou ficam restritos no economês, e a discussão do liberalismo na economia diz respeito a um percentual muito pequeno do eleitorado, ou fazem discursos cruzados à la Macron, né? Acho que o fenômeno Macron na França trouxe esse exemplo que é totalmente inaplicável aqui. Discursos de direita na economia e esquerda nos costumes. Eu acho que o candidato óbvio, que eu acho que é o grande favorito a ganhar as eleições e que ainda não apareceu, é um candidato que tenha coerência entre o discurso econômico e o discurso dos costumes. Por que até o momento não apareceu um candidato que tenha isso na sua avaliação, né? Talvez o nosso ambiente, ou esses 10% da pirâmide onde os candidatos políticos frequentam, é muito impregnado do marxismo cultural. É aí que está a classe artística, é aí que estão os intelectuais, é aí que está a imprensa, que é majoritariamente de esquerda, né? Então, nos dá esta impressão que nós não temos a perfeita sensibilidade de como a imensa maioria da população, que não percebe em todas as suas nuances o discurso econômico do liberalismo, está ansioso por um contraponto a este marxismo cultural que invade as nossas casas e as nossas famílias. Então, bandeiras que são muito caras a este segmento, na questão da segurança, por exemplo, né? No plebiscito que foi feito em 2005, 80% dos brasileiros foram contra o Estatuto do Desarmamento, né? Porque talvez intuíam que uma das táticas mais perversas de todos os regimes de esquerda é desarma o camponês e solta o MST né? Em cima deles, né? Essa guerra está chegando, é uma guerrilha urbana. Outras bandeiras, como
maioridade penal, a ideologia de gênero, tantas outras que estão totalmente ausentes do debate político. Então, eu acho que é muito importante, nesses meses que nos separam da eleição, trazer esse debate a curso, produzir um projeto político que tenha coerência entre o liberalismo econômico e o conservadorismo dos costumes. Você não vê um candidato do Partido Republicano, né, que, por definição, é a favor da livre iniciativa, do protagonismo individual na economia, bater de frente com a National Rifle Association. Porque se você é a favor do protagonismo do indivíduo na economia, você não é a favor do monopólio da força pelo Estado. São coisas incoerentes. Mas aqui os discursos estão cruzados. E neste vácuo que existe no conservadorismo comportamental, tem o fenômeno recente, né, do Jair Bolsonaro, que também tem um discurso cruzado com sinal invertido. Ele tem claramente uma agenda conservadora nos costumes, mas, por sua vez, não está passando a credibilidade das suas convicções liberais, tendo em vista que ele tem defendido sempre o nacionalismo exacerbado, ou questionado a importância das reformas. Agora, Flávio, o cenário eleitoral ainda está bastante incerto, principalmente no centro, aí, que nenhum nome ainda conseguiu consolidar a candidatura e aglutinar esses partidos que hoje compõem a base do governo, que se imagina que podem caminhar juntos nas próximas eleições. Dos nomes que estão postos aí como os mais prováveis, né? Quer dizer, o governador Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara agora, Rodrigo Maia, começou a aparecer, o ministro Henrique Meirelles. Qual que pode levantar essa bandeira, ou em qual você acredita mais que tem essa possibilidade dessa bandeira que o senhor defende seja representada de alguma maneira? O quadro está totalmente indefinido. Eu não me lembro da gente ter chegado tão próximo de uma eleição com tal nível de indefinição. Eu acho que o Movimento Brasil 200 anos pode ajudar e influenciar, trazendo esse debate à tona, estimulando, cobrando a coerência entre essas duas agendas, a econômica e a comportamental, e estimulando também candidatos extremamente preparados, que estão saindo muito bem no plano do debate econômico, a saírem da sua zona de conforto e se aventurarem nesse terreno fundamental para a imensa maioria do eleitor, que é a agenda dos costumes do comportamento. O presidente Rodrigo Maia da Câmara, ele falou recentemente sobre o Bolsa Família como um programa que escravizava as pessoas e tal. Ele é uma figura que pode representar esse movimento? O senhor acredita que o Rodrigo Maia seja uma figura? Eu acho que ele é extremamente preparado, está fazendo um trabalho, né, digno de nota na Câmara. A reforma trabalhista deve muito à sua atuação, à sua determinação. Se nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, que é absolutamente fundamental, sem sombra de dúvida, deveremos muito a ele. E eu recomendaria, não só ao presidente Rodrigo Maia, como aos outros candidatos, que estendam a sua agenda e não se limitem apenas às questões econômicas. O economês é fundamental para a prosperidade de um país, mas não empolga nem ganha eleição. Do outro lado, na esquerda, o ex-presidente Lula vai enfrentar um julgamento importante na semana que vem, no TRF4, que pode confirmar a condenação que o Sérgio Moro proferiu aí no ano passado, meio do ano passado. Quais são as suas expectativas tanto para a candidatura do ex-presidente como para esse julgamento? Qual que a senhora acha que vai ser o desfecho disso tudo? Um pouco de futurologia, né? Mas... Eu acredito, acho que tem grande chance de que a sentença seja confirmada, mas eu acredito que o candidato do PT hoje é bem diferente do candidato que ganhou 2 eleições sucessivas. Ele está muito mais próximo daquele Lula que perdeu 3 eleições consecutivas, né? Muito mais sectário. O Lula que ganhou a eleição foi uma figura mitológica do genial Duda Mendonça, que criou o Lulinha Paz e Amor, escreveu a carta
aos brasileiros, atenuou o discurso e possibilitou dizer que vai escrever de novo uma carta ao povo conquistar. brasileiro nessa eleição. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas eu acho que o Lula de 2018, né, ele está muito mais próximo daquele Lula mais sectário, mais confinado no seu nicho eleitoral e menos apto a construir uma aliança mais ampla. E o senhor tem alguma possibilidade de candidatura em algum cargo esse ano? Tem algum interesse em voltar mais ativamente para a política? Eu já tive uma experiência que aprendi muito. Foram 2 anos como deputado federal. Eu fui o caçula da Assembleia Nacional Constituinte, foi uma vivência enorme. Fiz até uma campanha presidencial pelo antigo PL, né, que também foi uma experiência fantástica, mas não me vejo como no xadrez político pela falta de um pequeno detalhe, 60 milhões de votos que são essenciais para eleger um candidato. Então, eu tenho consciência das minhas limitações. Eu acho que o meu papel, eu me sinto quites com a minha responsabilidade política ao fazer o que estou fazendo aqui, instigando os meus pares, conscientizando do nosso papel político, né, e instigando empresários moita a se tornarem, como devem ser, empresários cidadãos. Flávio, já caminhando para o final dessa entrevista, o senhor coloca no seu discurso que a polarização nesse ano agora não vai ser aquela polarização velha que a gente classificava como ricos, pobres, quer dizer, empresário, trabalhador, vai ser uma outra forma de polarização, né? O senhor defende que seja a polarização entre a massa produtiva, digamos assim, e uma classe que o senhor chama de oportunistas. Não, com essas palavras eu não sei... Não, exatamente. Eu acho que o conflito, inclusive, está constatado por uma pesquisa muito interessante do Instituto Perseu Abramo, que é o think tank do próprio PT, que constatou, entrevistando a periferia de São Paulo, logo depois da eleição municipal, que essa luta de classes que é instigada, que é estimulada, né, pelas esquerdas, não tem mais absolutamente nenhum apelo da opinião pública, pelo contrário, desperta ojeriza e rejeição. Então, o conflito... E a tática de dominação das esquerdas, via de regra, é acirrar conflitos. Onde existe uma fagulha de conflitos, se joga um balde de gasolina. Então, patrão contra empregado, rico contra pobre, o conflito racial, negros contra brancos, até agora, esses episódios recentes aí de um feminismo exacerbado, onde existe uma fagulha de conflito, joga um balde de gasolina, porque o pressuposto é que um país conflagrado, com as cordas esticadas, é mais fácil justificar o grande mediador que é o Estado. Eu acredito na lógica oposta, porque a empresa privada é a máquina mais perfeita de solução e de precificação de conflitos. Entre os naturais conflitos entre capital e trabalho, entre o fornecedor e o cliente, mas uma empresa protagonizada, uma sociedade protagonizada pelo indivíduo e pela empresa privada é uma empresa que está voltada à solução de conflitos e não a exacerbá-los. Mas o conflito, que se quisermos enxergar um conflito que está sendo colocado muito claramente nesta eleição, é justamente esse da analogia que eu usei. Os que puxam a carruagem versus os que estão em cima da carruagem. Os produtivos versus os parasitas. É a luta do boi contra o carrapato. Agora, Flávio, levando em consideração muitos analistas apontam como esse ano, e principalmente o próximo, vai ter um conflito orçamentário muito grande, né? Porque o período de restrição fiscal naturalmente faz com que essas disputas por espaço no orçamento, até como o senhor colocava do pensamento do empresariado durante um longo processo histórico brasileiro, além de tudo, a gente também tem um contexto
que a agenda de reformas enfrentam algumas dificuldades, né? A reforma da Previdência enfrenta uma resistência grande ainda na maior parte da população, de acordo com algumas pesquisas. A reforma trabalhista, ela é rejeitada também por muitas pessoas, apesar de ter sido aprovada já e já está sendo implementada. O senhor não acha cedo falar em uma mudança de eixo nessa polarização? Como que o senhor rebate essas sinalizações? Eu tenho a impressão que esta década e meia só não foi perdida porque foi uma década de muito aprendizado, principalmente por parte do eleitor. O eleitor galgou um novo patamar de cidadania. A gente vê agora na riqueza do debate que acontece. O brasileiro está mais politizado, né? Eu acho que está enxergando melhor essas relações de causa e efeito, a relação com o Estado. Então, eu acho que estão realmente criadas as circunstâncias, as pré-condições para essa grande virada de página, para que a gente finalmente se torne um país normal, né? Um país onde o Estado tenha um tamanho racional, esteja a serviço, né, de quem demanda, de quem precisa dos serviços do Estado. O senhor foi um dos entusiastas da reforma trabalhista. Já começou a implementar na Riachuelo? Disse que até ia implementar imediatamente, foi até mal interpretado em alguns momentos, mas sim. Já começou a implementação? Não, estamos sim, isso já está abrindo espaço para muitos empregos. Só no ambiente lá do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, do qual eu faço parte, são as 70 maiores redes de varejo, estão sendo criados a curto prazo 100 mil empregos graças à regulamentação do emprego temporário. Então, o varejo sofria muito com a rigidez da reforma trabalhista. Que a reforma trabalhista, feita na época de Getúlio Vargas, tinha um DNA predominantemente industrial, né? A rigidez, da segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde e tal. Isso é absolutamente incompatível com a economia de varejo e serviços. Hoje, 75% dos empregos vêm do varejo e serviços, né? O varejo brasileiro gera 7,5 milhões de empregos. Os Estados Unidos, que é uma sociedade, tem apenas 50% mais de população economicamente ativa que a nossa, o varejo gera, numa regra de 3, deveria gerar 10 ou 11 milhões de empregos, mas gera 42 milhões de empregos. Isso deve a fato justamente de uma lei compatível com a realidade de uma economia de comércio e serviços. Uma pergunta que muitos leitores aí gostariam de fazer, a questão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né, teve um processo aí, contra uma empresa terceirizada por alguma infração trabalhista que a própria Riachuelo responde, né? O senhor teve um problema aí com a Procuradora do Trabalho também, que teve um processo de calúnia e difamação aí, corrija-me se estiver errado. Gostaria de saber como que está isso, como anda esse processo e qual a sua posição referente a isso? Bom, eu eu acho que me sinto quites aí com a minha consciência, eu senti que em determinado momento eu deveria expor o que estava acontecendo. Qualquer outra empresa, como 20 outras empresas, né, grandes empresas, saíram do Rio Grande do Norte e não tiveram, né, o rompante que eu tive de mostrar. Mas eu sou do Rio Grande do Norte, eu amo meu estado, eu vejo como todos esses problemas que a gente falou aqui matam uma economia de enorme potencialidades e principalmente as suas principais vocações. O Rio Grande do Norte é um estado de uma enorme vocação têxtil, né? Eu tenho um projeto que é a minha razão de vida, que eu constatei pessoalmente numa região que tem muitas similaridades com o Nordeste, que é a Galícia, na Itália, né? Estive lá em 2009, no auge da crise da Lehman Brothers. A Espanha estava naquela época com 25% de desemprego, a Galícia pleno emprego, né? Por causa de uma empresa, predominantemente uma empresa têxtil com 3 mil lojas no mundo, despejando pedidos naquela região de vocação têxtil. E por um modelo muito inusitado e original, que é a descentralização de pequenas oficinas de costura, né? Porque a costura é o elo da cadeia têxtil que não tem dependência de escala, né? Não precisa ser grande para ser eficiente, ao contrário de uma tecelagem ou de uma fiação.
E ali eu vi o meu projeto, a minha missão de vida. Nós tínhamos um projeto de fazer 300 oficinas de costura no Rio Grande do Norte, né? Nós já estávamos inaugurando a 60ª. É uma transformação quando aparece uma oficina dessa em cidades até algumas de 10, 15 mil habitantes que não tem, Marcos, uma carteira assinada. Cidades de uma seca inclemente, o Rio Grande do Norte está 6 anos em seca, né? Toda a população vive ou do Bolsa Família ou do Fundo Rural, os aposentados. E a elite vive com algum cabide de emprego nas prefeituras, né? Quando chega uma oficina dessa, passa a circular dinheiro, aumenta a autoestima da população, você começa a ver o comércio local se desenvolver. Alguns meses depois aparece um cabeleireiro, depois uma oficina de motocicleta, depois a pequena venda vira um supermercado, é uma coisa transformadora, né? E nós demoramos para deslanchar esse projeto porque estávamos aguardando a lei da terceirização, para que não houvesse nenhum risco jurídico. Quando veio a lei da terceirização, nós aceleramos esse processo. Já estávamos com 60 a caminho de 300 fábricas. Depois, nesse momento, o Ministério Público do Trabalho entendeu que não se aplicava a lei da terceirização. Nós estamos absolutamente dentro da lei. Nós fomos autuados em 38 milhões sem termos afrontado um artigo da lei. A nossa autuação é por danos morais, por uma tese acadêmica que é subordinação estrutural, né? Que por essa tese acadêmica, que não consta, não tem nada a ver com a lei, nós somos autuados e está ameaçada de morrer todo o setor que poderia transformar um estado de vocação têxtil como é o Rio Grande do Norte. É mais ou menos como você imaginasse a Fiat em Betim, com o seu cinturão de 50 fornecedores, produzindo amortecedores, pneus, vidro, estofados, de repente fosse aplicada essa subordinação estrutural e a Fiat tivesse que assumir as 400 mil carteiras de trabalho do seu cinturão de fornecedores. É como se uma construtora aqui, que faz um prédio a cada 2 anos, tivesse que ter permanentemente na sua folha de pagamento todas as carteiras de trabalho da empresa que presta serviço de impermeabilização, de fundações, de vidraçaria. Quer dizer, é uma coisa absolutamente incompatível com a economia moderna, que é matricial, que é descentralizada. Mas eu tenho fé que a justiça, que tem tido bom senso, a justiça do trabalho tem sido sóbria, serena, não vai extinguir mais essa atividade econômica no Estado já tão penalizado por esse tipo de racionalidade. Flávio, para encerrar o programa, já agradecendo a sua participação, a disponibilidade de vir aqui falar com a gente, vindo de Nova York, na correria. Uma última questão, os senhores nesse projeto Brasil 200 anos instigam o povo aí a falar como você gostaria de ver o Brasil em 2022. Agora, como que o senhor gostaria de ver o Brasil em 2022? Eu gostaria de ver o Brasil de volta aos trilhos da racionalidade, um país calcado no binômio que é a única fórmula de prosperidade e desenvolvimento, que é democracia e livre mercado. Eu acho que chega de experiências exóticas, né? Eu acho que é o momento da gente dar um choque de capitalismo no Brasil. O Brasil precisa realmente um choque. O Brasil é um carro de alta performance com freio de mão puxado. Vamos puxar o carro, vamos projetar um Estado compatível com a demanda da sociedade. O Estado não pode mais servir a essa burocracia que se apoderou dele. O Estado existe para servir na ponta, existe para servir o usuário do Estado. E eu acho que essa reforma do Estado é imprescindível, mas isso passa por uma autorização expressa nas urnas de um eleitor que amadureceu, que está pronto para homologar, né, autorizar esta virada de página da nossa história. Flávio Rocha, muito obrigado por participar desse programa. A você que nos acompanhou, entrevistamos o empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo. Muito obrigado pela audiência e nos vemos na próxima.